Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, para nós meditarmos hoje na palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler apenas o versículo 1 e 2. Aleluia. Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 2. Amém. Você possa abrir a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, querido. Verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Vou repetir. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. O tema da nossa palavra hoje é o testemunho da fé em meio à dor. É interessante porque eu quero que você preste bem atenção, porque a gente vai dar agora uma viajada justamente por esse capítulo 11 de Hebreus, que é muito conhecido como o capítulo bíblico dos heróis da fé. Então, é um versículo muito conhecido, é um capítulo muito conhecido de todos nós. E eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, eu queria que você prestasse atenção naquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Tá? E é importante nós sabermos, antes de nós adentrarmos diretamente nesse processo, que o autor de Hebreus, que ninguém sabe ao certo quem foi, né? Alguns estudiosos acabam atribuindo esse livro a Paulo, justamente pela forma que foi escrito, outros não creem assim, mas é um livro que foi inspirado pelo Senhor, é um livro que está dentro do canon e é um livro que tem falado muito com as nossas vidas. Então, é importante nós entendermos que quando o autor de Hebreus escreve o livro de Hebreus, ele está justamente escrevendo direcionado aos cristãos judeus daquela época, que estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos por causa da sua profissão de fé em Jesus Cristo. Que muitos tinham naquela redondeza como alguém herege, alguém que não sabia o que estava falando. Então esses cristãos estavam sofrendo essa perseguição. E Deus vem e inspira o autor do livro, lembrando eles da fé que existiu sobre os santos que vieram antes de todos eles. Os primeiros que conheceram e se entregaram ao Senhor, querido. Homens e mulheres que marcaram a sua história baseada em uma fidelidade e em uma confiança em Deus. E aí ele começa trazendo justamente fatos que eram conhecidos daquele povo. Quando o autor de Hebreus começa a narrar ali, principalmente esse capítulo, que para nós é o capítulo 11, naquela época não tinha essa coisa de capítulo, versículo, mas quando ele começa a entregar esse texto, ele vai trazendo essas informações justamente baseado em algo que eles conheciam. Eram fatos e personagens que estavam na geração da própria história deles, gravado na própria história deles, e que lhes era ensinado constantemente desde a sua infância. Então a inspiração dele aqui foi muito inteligente, porque ele sabe de onde ele começa, ele sabe como que ele chama a atenção dessas pessoas, para começar a trazer essa ideia da fé e daquilo que eles precisavam naquele momento de dor, querido. E aí, ele começa a falar justamente sobre Caim. Ele começa a falar desse jovem que conseguiu, através de um sacrifício, agradar a Deus. Um jovem que não tinha um discipulado, um jovem que não tinha
a direção de um pastor para ensinar ele a fazer essas coisas, mas ele simplesmente creu em uma forma de ser agradável e de ser dependente de Deus. E isso fez com que brotasse um elogio da parte de Deus para Caim. E qual foi o resultado disso? Ele ser assassinado pelo seu próprio irmão. E é isso que marca a história dele. E aí o autor caminha para Enoque, um homem que agradou a Deus de uma tal forma, querido, todas as vezes que eu leio Gênesis e eu chego nesse pedaço de Enoque, eu fico impressionado, querido, porque a Bíblia diz que a vida desse homem agradou a Deus de tal forma que Deus toma Enoque para si. A morte não tocou a vida de Enoque. Um homem que conseguiu, ter a graça do propósito baseado em Deus diante daquilo que era agradável aos olhos do Senhor, querido. Você consegue mentalizar isso? E aí ele continua narrando a história e ele começa a falar de Noé. Nós falamos de Noé uns domingos atrás. Um homem que foi salvo por Deus de uma destruição global. Existiu um escritor inglês, cristão, puritano, querido, ele viveu no século 17. O nome dele era Jeremy Burroughs. E aí esse cara, ele traz uma ideia muito interessante, ele escreve um livro sobre essa narrativa de Noé. E ele fala o seguinte: vocês já pararam para pensar no tamanho da manifestação do poder de Deus em conduzir todas as criaturas em pares para entrarem na arca e ficarem fechados ali 12 meses com Noé? Você consegue compreender ou imaginar como que foram esses 12 meses, querido, para Noé e sua família? Às vezes a gente não para pensar nisso, porque a gente ainda fica meio baseado na imaginação do desenho, a gente ainda se impressiona com a água e com o tamanho da arca. Mas aí ele continua dizendo: eu tenho certeza que Noé almejou várias vezes sair daquela prisão que foi a sua salvação. Mas Noé, querido, foi um homem que esperou fielmente em Deus. E ele acreditou que Deus tinha que realizar a sua obra no mundo. Então, ele jamais sairia dali se Deus não mandasse, mesmo que as águas baixassem. Amados, poxa, falar de Noé, um homem que superou em Deus, em fé, todas as expectativas dos outros seres humanos que existiam naquela época. Preste atenção, um agricultor, querido, que pela fé em um Deus que ninguém queria ouvir e ninguém queria seguir, ousou acreditar na voz desse Deus e obedecendo esse Deus, passando por toda humilhação e por toda vergonha, amados, ele constrói o primeiro navio de carga da história da humanidade e com isso ele consegue preservar a espécie. O lance é que quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que tudo foi funcionando, que tipo Lego, tudo se encaixando, mas não era assim. Quando Noé recebe essa proposta de Deus, ele não foi aplaudido pela família e nem pelos seus vizinhos, é loucura. Primeiro porque ele não tinha prática nenhuma em construir nada de madeira. Mas a gente não para pensar nessas coisas. Porque a gente só pensa que ele foi salvo. Amados, o ridículo que ele passou, talvez nenhum de nós teríamos coragem de passar. Mas a gente às vezes não para pensar nisso. E aí o autor de Hebreus começa a considerar a vida de Abraão. Amados, um homem que foi escolhido para ser o pai da nossa fé. E Paulo ainda confirma isso em Romanos, lá no capítulo 4. Um homem que foi, escolhido por Deus e que vivia numa cidade totalmente idólatra. Querido, era uma das maiores cidades daquela época e era o centro de adoração a uma deusa chamada Nana. Era uma deusa lunar. E aí Deus vai e encontra esse homem e fala com ele
E esse homem chamado Abrão, na época, decide crer na voz desse Deus desconhecido, querido. E aí ele deixa a sua casa, e aí ele deixa a sua história para trás e segue sem saber exatamente para onde que ele tinha que ir. Amados, isso é impressionante. E a gente acha que ele saiu de lá que nem o desenho dos anões, lá, dos 7 anões e a Branca de Neve, cantando aquela musiquinha. Lá. Não tem isso não, amados. Doeu no coração dele, ele passou por muitas aflições. Mas ele continuou confiando na provisão daquela voz, daquele Deus, e ele continuou confiando naquela promessa. E essas aflições não alcançaram só Abraão. Essas aflições alcançaram o coração da sua mulher Sara, e você conhece a história de Sara. Às vezes a gente lê, sabe? E aí a gente tem Sara como alguém que só tomou decisões erradas, como alguém que zombou da promessa de Deus. Mas, amados, o coração daquela mulher sofria e ele foi tomado justamente de uma incredulidade tão grande por causa da infertilidade dela, querido, que ela busca os meios carnais para tentar resolver pelas próprias mãos a promessa que Deus tinha para a vida dela. E aí, depois que ela toma essas decisões, ela sofre as dores e as consequências daquelas escolhas. Só que a gente não para pensar na dor dela. E aí, como se não bastasse, depois que a promessa é cumprida, que a alegria na casa de Abraão é completa, Deus chega para Abraão e pede que ele faça um sacrifício, sabe, um sacrifício de morte, do seu riso, do seu Isaac. E aí você conhece a história. Mesmo caminhando em dor, mesmo com tristeza no seu coração, Abraão caminha em direção ao Monte Moriá, querido, para matar o seu filho. Você já parou para imaginar isso? Você já parou para pensar, sabe, toda a circunstância que engloba isso? A fé que estava envolvida nesse momento, querido. Às vezes a gente não para, amados. E aí o autor chega até Moisés. Amados, o que falar de Moisés? O maior legislador de Israel. Um homem que decide escolher sofrer no deserto com o povo de Deus, do que abraçar as delícias, os prazeres transitórios e pecaminosos do Egito. É só isso. Não vou me estender em Moisés, só vou definir Moisés dessa forma. É a decisão que ele toma. Ele era um príncipe do Egito, querido. Mas ele decide ser um peregrino no deserto. E aí, o autor de Hebreus caminha para José, amados, o que falar da vida de José? Quantas pregações nós já ouvimos falar de José, amados? O cara que foi desprezado pelos seus irmãos, o cara que foi odiado pelos seus irmãos, foi lançado em um poço, e a questão é a seguinte, ele não foi lançado lá para ser esquecido, leia a palavra, ele foi lançado lá, e a intenção era matar ele. E aí, tudo bem, em acordo, eles livram o irmão da morte. Mas ele é vendido como escravo, mas a informação que é passada para o pai é que ele é dado como morto. E aí ele vai para uma terra que ele não conhece. Ele vai para uma terra que ele chega totalmente como escravo, querido. E aí, resolvendo ser fiel a Deus, ele é acusado de forma injusta e é lançado na prisão como um marginal qualquer. E aí, lá na prisão, ele ajuda pessoas, sabe, dando a essas pessoas esperança de vida. E sabe o que essas pessoas fazem? Esquecem de José. É o que a Bíblia diz. E ele continua na prisão. E mesmo assim, ele continuou fiel, confiando e esperando nas promessas do Senhor. Amados, a história continua. E aí a gente poderia falar de Gideão, a gente poderia falar de Sansão, a gente poderia falar, sabe, de Davi, de Samuel, amados, de Daniel. Como a vida de Daniel me impressiona.
como a vida daquele jovem, querido, que poderia ter seguido outro caminho, que teve a oportunidade de ter acesso aos tesouros do rei da Babilônia, e ele disse não. Quando Daniel é preso, querido, e levado para a Babilônia, ele não tinha mais do que 17 anos. Talvez alguns de nós, se corrompesse por muito menos. Homens, que pela fé, em nome da fé que eles tinham, eles subjugaram reinos, eles praticaram justiça, eles enfrentaram leões, querido. Parece até um filme de aventura, parece até uma coisa bacana falando assim. Mas não é. Foram homens, e mulheres também, que a risco de morte, buscando força das suas fraquezas, não abriram mão da sua fé. Daniel mesmo, amados, se talvez o nosso governo começasse a soltar um decreto que seria proibido orar em casa, sinceramente eu acredito que teria um cristão que bateria palma. Nossa, graças a Deus. Não pode orar não, porque é proibido. A gente faria isso, querido. Alguns de nós fariam isso, com certeza. E Daniel foi colocado dentro de um decreto desse, porque ele orava 3 vezes por dia, leia a Bíblia. E ele orava de janela aberta. E quando sai o decreto, ele continua orando. É por isso que ele foi parar na cova dos leões. Mas talvez nós seremos covardes, queridos. Homens e mulheres que não estão, que não tem o nome deles gravado aqui, mas, amados, homens e mulheres que provaram, escárnios, açoites, algemas, prisões, homens e mulheres que foram, cortados ao meio, querido, apedrejados, mortos pela espada, queimados. Esses homens figuram a história do cristianismo, querido. Pessoas que foram levadas a uma necessidade extrema, a uma aflição extrema, ao ponto de serem devorados por animais. Homens e mulheres que nós talvez hoje chamaríamos de loucos. Mas eles estão gravados na história, queridos. Homens e mulheres que mesmo entregues à morte, sem alcançar a promessa, sem receber a promessa, não duvidaram do Deus que fez a promessa. Sabe por quê, queridos? Porque eles tinham em si a convicção de que eles eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Eles entendiam todo aquele processo como uma volta para casa. Amados, cristãos, cristãos que nunca ouviram falar, e cristão, querido, que nunca acreditaram em um cristianismo que promete saúde, abundância, vitória e conquista, uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento, uma vida sem aflição nesse mundo. Essas pessoas não conheceram isso. Sabe por quê? Porque eles tinham a convicção de que nesse mundo era um mundo caído, querido, que ele não tinha nada para oferecer. Eles tinham certeza que aqui não era o lar deles porque era muito diferente daquilo que eles acreditavam. Então tem expectativa nisso por quê? Aí sabe o que acontece? A fé desses homens testemunha a favor deles. Olha o que está acontecendo aqui agora. A fé desses homens testemunha durante a história, do cristianismo em favor deles, querido. E aí eu quero perguntar, amados, para nós e para você essa noite, e quanto a nós? E quanto a você? Onde a sua fé tem levado você? Para onde a sua fé tem conduzido você, querido? Que tipo de testemunho a sua fé daria de você hoje? Preste atenção, baseado na fé que você tem tido e no cristianismo que você tem acreditado e vivido, querido, hoje, será que o seu nome apareceria no rol dos heróis da fé? Você já se perguntou isso? Será que o seu testemunho de fé seria capaz de arrancar um elogio da boca de Deus? Porque o que arrancou o elogio da boca de Deus sobre a vida desses homens foi a morte.
Será que o seu testemunho de fé, querido, faria isso? Igual aconteceu sobre esses homens? Abraçando, eu quero que você pense nisso, você abraçando o contexto, querido, de cristianismo, que prega, sabe, o consolo, que prega a riqueza, que prega o sucesso focado em você mesmo. Você acha que esse evangelho tiraria algo da boca de Deus em seu favor? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você acredita que sim, você está muito enganado, querido. Você está totalmente enganado. Amados, assim, poxa, é tanta prosperidade, é tanta bênção fluindo, sabe, dos nossos púlpitos, querido, é tanta conquista para essa vida, nesse mundo, que isso tem sufocado os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente tem pego essas coisas, sabe, tão cheia de brilho, querido, tem substituído pela vontade de Deus, e nós temos implantado isso como sendo vontade de Deus. A gente nem pergunta se é. A gente nem pergunta se é o que Ele quer. Justamente porque o que sai daqui é isso, e aí sufoca realmente aquilo que vê Deus, que está realmente no coração de Deus, querido. Isso é muito sério, amados. E aí, sabe o que tem acontecido? Uma geração de crentes covardes tem se levantado. Uma geração de crentes, querido, que... Não, essa história de santo sofredor era para os antigos. Só vale se for santo vencedor. E aí as nossas igrejas estão cheias de campanhas prometendo isso, querido. Não, esse negócio de morrer na cruz, não, isso foi para os antigos. A gente quer, só vale se for para a gente morrer no trono. Aí sim é de Deus, porque eu sou filho de Deus. Amado, se tem uma frase que eu acho idiota, é essa. Sabe por quê? Porque eu não vejo ninguém, sabe, quando está passando necessidade, quando está sofrendo ou passando por alguma luta, falar, eu sou filho de Deus. Isso faz parte da minha caminhada. Não, a gente só fala isso quando a chave do carro chega na mão, quando a chave da casa chega na mão, quando o sonho é realizado, aí eu sou filho do rei. Eu fico indignado com isso, querido. E a gente não para pensar nessas coisas, amados. A gente não para pensar, presta atenção, amados, Caim tinha fé em Deus. A questão é que ele queria ser reconhecido pelo que ele fez. E sabe o que aconteceu? Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Vocês acham que a mulher de Ló, você acha que ela não acreditava em Deus? É claro que sim, querido. É claro que sim, só que ela amava esse mundo e por causa disso ela foi condenada. E vocês conhecem a história. As nossas crianças da igreja conhecem mais do que nós essa história, querido. Só que a gente não para pensar nessas coisas. Amados, a gente não sabe nem orar. A gente não sabe nem como chegar a Deus. A gente está tão acostumado a só pedir, e a gente não percebe que isso só gera ansiedade no nosso coração, porque eu vou pedindo e não vou vendo as coisas acontecer, e eu vou ficando desesperado. Deus não está fazendo nada, Deus não está agindo. Parece que Deus é gordo e preguiçoso. E aí eu preciso ficar com o ferrão lá cutucando. Como se ele, querido, já não tivesse tudo no controle da mão dele. Amados, tem gente que se não for para ele pedir alguma coisa, ele não sabe orar. A falta de entendimento e de mentalidade, querido, em relação ao que nós somos, em relação ao que esse mundo é, em relação a nós, nos coloca numa posição muito frágil, nos coloca numa posição, querido, muito fraca. O que a gente não percebe é que no final das contas a gente pode chegar diante de Deus e Deus separar a gente para o lado dos bodes. Barulhentos, esperneando. O que a gente não para pensar é que quando Daniel está sendo conduzido para a cova do leão, ele foi calado, ele foi pronto para morrer. A gente não para pensar nessas coisas. A gente só acha massa.
né? Deus ter mandado o anjo para livrar. Mas Daniel não esperava isso. De qualquer forma, ele não ia abrir mão da fé dele, querido. Certa feita, amados, um pastor africano estava conversando com um pastor norte-americano. Preste atenção. E aí, olha o que esse pastor africano falou para o pastor dos Estados Unidos. Ele disse, olha, quando vocês aqui na América estão, sabe, com um grande fardo pesado sobre as costas de vocês, vocês oram pedindo que Deus tire o fardo das suas costas. Nós na África, quando nós estamos com um fardo pesado, nós oramos para que Deus fortaleça as nossas costas. Amados, o pastor africano, ele teve o entendimento que Paulo teve, sabe? Quando ele encoraja os nossos irmãos da igreja de Coríntios, querido, que estavam sofrendo aflição e perseguição por causa da sua fé. E olha o que Paulo diz, está lá em 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Amados, tem gente que se você não implorar, se você não pagar, ela não faz nada para Deus. E ainda quer receber elogios, ainda quer receber aplausos quando faz. Eu vou repetir, olha o que ele diz. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Agora preste atenção. Se você crer que a sua vida está dentro do plano que Deus chamou para você viver, assim como Ele chamou aqueles santos sofredores, e que essa vida é real, e que você crê que nele nada é em vão, então, querido, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de duvidar, querido. E que a sua fé possa levar você a orar pedindo para que Deus fortaleça, enquanto você estiver nessa terra, as suas costas, para suportar o peso. Quantas músicas, querida, a gente canta, que Deus vai nos tirar da tribulação, que Deus vai nos livrar da prova, e se isso é da vontade de Deus? Essa parte a gente não pergunta. Porque não importa o que ele pensa, querido. Nós temos que entender isso, amados. Mas quando você tiver esse entendimento, ainda que a sua fé seja uma fé pequena, mas se ela estiver te conduzindo, querido, dentro do cristianismo real, mesmo que adornado por sofrimento, ela nunca vai ser sem sentido. Sempre vai haver um propósito. Mesmo que ele não seja revelado a nós. Porque Deus não precisa te dar satisfação. Se Ele é Senhor sobre a sua vida, Ele não precisa dar satisfação para você. E nós precisamos compreender isso, querido. Nós precisamos abraçar isso. Ainda que o propósito não seja revelado, sabe por quê? Porque no final, amados, quer nós morremos, quer, sabe, que nós venhamos viver, não importa. O que importa para nós é que no testemunho da nossa fé, o nome do Senhor seja glorificado. É isso que é importante. Mas para que você tenha um testemunho de fé que abrace você dessa forma, você precisa ter o entendimento de que o viver é Cristo e não nós mesmos, amado. E eu encerro aqui confessando para os irmãos que o meu desejo e que a minha oração é que você compreenda isso com todas as partes do seu ser. É que isso seja o seu respirar, a ponto da sua fé testemunhar positivamente ao seu favor, tornando você agradavelmente diante de Deus. Porque na realidade, querido, é isso que importa.
E na realidade, essa tem que ser a nossa maior preocupação. Ser agradável ao Senhor. Ser agradável àquele que é dono da nossa vida. Ser agradável àquele que é Senhor sobre a nossa vida. Nós só queremos, sabe, esse Deus provedor, esse Deus guardador, o Jeová Rafá, esse Deus que cura, mas nós não aceitamos o seu senhorio. Que fé é essa? Que testemunho de fé é esse, querido? A gente não pode mais caminhar assim, amados. Entenda que eu falo isso com muito amor. Os nossos exemplos são esses homens, são esses heróis da fé. E que o Senhor possa, sabe, que essa seja a sua oração essa noite, que o Senhor possa colocar a placa do seu nome nesse hall. E que ele possa servir de exemplo para outras gerações. Porque, amados, medite nisso. A sua fé tem conduzido você para que tipo de Deus? A sua fé tem conduzido você a que tipo de evangelho? A sua fé tem conduzido você a que tipo de vida cristã? Se liberte disso. Se liberte de promessas vazias, sabe? Se liberte, querido, de propósitos inúteis, que não mudam você, que não transformam você, que só pioram a sua situação diante de Deus. Existe um espírito de engano, amados, tão grande sobre isso, que cega o nosso entendimento, que a gente tem a palavra de Deus na mão, que a gente tem o Espírito Santo agindo em nosso favor, e a gente não consegue enxergar. Então eu queria que você guardasse isso no seu coração. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração. Que o Senhor transforme a sua fé. Que o Senhor transforme a sua fé. E que ela sirva de testemunho aonde você estiver. Mas principalmente diante de Deus. Porque é Ele que vai nos tomar para Ele no final da história. Que o Senhor possa abençoar a sua vida com essa palavra, querido. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos alcance. Nos dá entendimento e consciência. E que nós sejamos como foram nossos irmãos, porque nós não somos melhores que eles, pelo contrário. Talvez a nossa caminhada cristã tenha sido só decepção diante de Ti. Mas o Senhor nos dá uma segunda chance. Então que nós possamos abraçar, Senhor. Não por nós, mas para a Tua honra e para a Tua glória. Porque não há nada melhor do que Te servir e do que ser alcançado por Ti. Obrigado por nos escolher. Em nome de Jesus. Amém.